Fala, colegas! Estou aqui para mais uma aula de medicina tradicional chinesa. Meu nome é Udiele Araújo e eu quero te ajudar a melhorar cada vez mais o seu diagnóstico energético. Me siga depois, fique ali de olho. Já tem uma aula aqui bem legal e eu vou colocar muito mais para você. Hoje, a minha preocupação é continuar falando dos fatores de adoecimento para a medicina tradicional chinesa. Já tem aqui uma aulinha sobre vento, você procura, porque ela vai ser muito importante para você. E continuando, nós vamos aqui falar sobre como eu vou adoecer. Meu Deus, não quero ficar doente. Como fazer? Primeira coisa, eu vou falar aqui de umas dicas de lincho para que o indivíduo tenha um bom Zen Qi verdadeiro, que vai depois se transformar nas outras energias, Wei Qi, Jin, Ying Qi, Jin Ye e Xue, tudo a partir do nosso Zen Qi, que é o nosso Qi verdadeiro. Eu tenho que seguir algumas regras. Olha que bonitinho que ele coloca aqui. Ter uma boa constituição, que é constituição Jing, energia herdada, energia que vem hereditária. Ter uma alimentação correta, ter uma respiração correta, fazer exercícios de formas regulares, porque o nosso corpo é uma máquina e precisa sempre estar ali em movimento, repousar de forma suficiente, então nada de bater no peito e dizer nunca tirei férias, isso não é bom, você precisa relaxar, você precisa descansar, o repouso faz parte de um carregamento energético, né? É o celular que precisa colocar na carga mais uma vez. E ter uma vida emocional equilibrada, ou seja, ser feliz. As emoções são extremamente importantes na medicina tradicional chinesa. Bom, se você seguir tudo isso, você terá uma vida saudável e longeva. Só que nós sabemos que não dá para colocar em prática na nossa vida atual tudo isso de forma simultânea. O que a gente consegue fazer, a gente até faz, né? Mas escorrega na alimentação, escorrega no dia de malhar, né? Escorrega aí na questão das emoções, não tem como fugir de algumas preocupações, de algumas mágoas, de alguns aborrecimentos. Então, nós temos sempre que nos tratar. Então, como eu vou adoecer? O que vai acontecer? O que eu posso evitar? Como eu posso tratar o meu paciente que vai adoecer? Primeira coisa, lembrar que existem fatores climáticos, fatores externos que nos adoecem. E a medicina chinesa coloca aí como seis agentes climáticos que vão me invadir e me causar o adoecimento. Segundo fator são os fatores pestilenciais, os micro-organismos, as questões de contaminação. Eu posso me contaminar. Não é necessariamente pelo clima, mas uma pessoa que esteja contaminada e eu tenho contato com ela, eu posso também me contaminar por isso, ou com uma pessoa, ou com uma alimentação, né? Outros fatores de adoecimento são aqueles internos. Então, eu tenho desequilíbrios que são internos, me causando adoecimento, e eu tenho também as emoções me causando adoecimento. Sim, a medicina chinesa considera que desequilíbrios internos me provocam emoções e também emoções externas me provocam desequilíbrios internos. Eu tenho ali as emoções como uma via de mão dupla de adoecimento. E o terceiro fator são os fatores mistos. Nós vamos falar de todas essas aulas aí ao longo desses dias e você vai gostar muito, muito disso. Bom, eu quero aqui focar nos fatores de adoecimentos externos. São seis fatores climáticos chamados de Liu Xie, né? 6 perversos, que são vento, frio, calor, umidade, secura e canícula.
E também existem os fatores pestilenciais, que eu vou falar numa próxima aula, não dá tempo de falar tudo aqui. Isso aí só num curso bem específico que é possível da gente esmiuçar. Aqui na aula deste vídeo não é possível falar de tudo, eu vou pincelar, mas isso já vai te ajudar demais a compreender melhor esses conceitos na medicina tradicional chinesa. Então, aqui listando os 6 excessos climáticos: vento, feng, frio, han, calor, He, umidade, Si, secura, Zhao e a canícula. Cada excesso climático está associada com uma determinada estação do ano, durante o qual é mais predominante. Mas vamos lembrar aqui uma coisa muito importante nessa hora. Eu quero que você preste atenção em mim. Nós estamos falando de agentes climáticos, fatores exógenos de adoecimento. Só que eu não tenho só o clima que me adoece. Eu posso estar exposta a uma temperatura fria que também seja artificial. Um ar-condicionado, por exemplo, muitas horas. Um ônibus ali com aquele ar-condicionado estupidamente gelado por 3, 4 horas de viagem. Ou dentro do trabalho, se eu não levo um casaquinho para me proteger, e todo mundo, por unanimidade, né? A maioria vota de deixar o ar-condicionado muito, muito gelado, e você trabalha nesse ambiente e não se protege levando um cachecolzinho, levando um casaquinho, uma meinha para colocar no seu pé, você vai ficar também exposta ao fator exógeno de adoecimento, ok? Então, quando a gente fala de clima, a gente tem que lembrar que não é só o clima do ambiente, da natureza, mas também um clima que pode ser artificial. Eu dei o exemplo do frio, porque é mais prático, mas também tem um caso calor. Eu posso trabalhar num ambiente muito quente, perto de fornos, por exemplo, numa padaria ou num ateliê de cerâmica, né, onde eu tenho ali temperaturas altas dos produtos que eu trabalho. Então, eu fico horas e horas exposta a um ambiente que é calor. E isso vai, com o tempo, penetrar no meu corpo e me adoecer, me provocando síndrome de calor por fator exógeno e não endógeno. Espero que isso tenha ficado muito claro para você. Voltando aqui ao nosso maravilhoso slide, para continuarmos, e dentro dessa linha de raciocínio, lembrar que dentro dessa ideia do clima, né, nós temos a madeira como sendo aquele elemento da estação da primavera, onde eu tenho uma predominância na primavera dos ventos. Afinal de contas, eu tenho ali as sementes sendo espalhadas, né, através do vento para que aconteça a polinização, certo? Quando eu falo do elemento fogo, eu estou falando da estação do ano verão. Fogo, verão, isso está bem claro. E então eu tenho mais predominância do clima calor, certo? Que isso fique claro. No verão, a predominância é do calor. Ah, Udiele, mas tem essas mudanças do clima. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma coisa que é padrão, ou que deveria ser o correto, ok? Ah, existem calor também, existe onda de calor no inverno, ok, eu não estou dizendo disso. Existe ondas de frio no verão, ok, eu não estou falando disso, tá? Eu estou ali somente explicando onde as estações do ano se encaixam para cada elemento da natureza dentro da visão da medicina chinesa, que é um conceito milenar. Então, nós temos aí o elemento terra, como sendo uma estação de muita umidade, que é a época ali da canícula. Guarda essa informação no bolso, daqui a pouco a gente tira ela para falar sobre isso numa próxima aula, lembrando que não dá tempo de falar tudo aqui. Já no elemento metal, nós temos aí a estação do outono, que é uma estação mais de secura. É uma estação onde as folhas caem, que as coisas secam, as coisas se preparam, a natureza se prepara para o frio que vai vir, que é a próxima estação do elemento água, que é o inverno. Então, nós temos aí a estação do frio. Então, a tendência é que eu adoeça por invasão do frio climático no inverno. É disso que eu estou dizendo.
ok? Então, quais são os fatores de adoecimento? Vento, frio, calor, umidade e secura. Eu já dei uma aula e deixei aqui no meu canal, depois você vai lá procurar, é uma aula completíssima sobre vento, e hoje vou falar do ele mesmo, o frio. O frio é o fator patogênico que nós vamos falar hoje. Maravilhoso, né? Lindo ele. Vamos lá para o slide. Eu já falei do vento, que é o fator patogênico Yang, e hoje vamos para o frio, que é o Han. O Han é o agente de desequilíbrio energético que prejudica o seu oposto. Claro, né? O Yin prejudicando a energia oposta, o seu Yang. Ele tem como característica principal congelar a circulação energética, promover o que nós chamamos de estagnação. Ele vai estagnar o Qi, provocando dores fixas, e se chegar a estagnar a energia do sangue, que nós chamamos de Shui, nós temos uma característica muito peculiar do frio congelando o Shui, que é o sinal de pontada. O paciente vai te relatar que a dor que ele sente parecem agulhas, parecem facas, alguma coisa espetando. Isso é característico de congelamento, vou colocar entre aspas assim, congelamento da energia do Shui, do sangue, ok? Então você fica atento com este detalhe. Esse detalhe faz toda a diferença para o tratamento. Então, estagnação do Qi é uma coisa, estase de Shui é outra coisa. Mas são características de frio. Frio obstruindo. O que a gente faz no inverno? Se encolhe, recolhe, certo? O nosso meridiano também, os nossos canais energéticos também. Então, eu tenho uma contração de pibu, que é a pele, uma contração de canal tendino muscular, tendin. Então, o meu músculo contrai para tentar me proteger do frio, para diminuir a área de exposição ao clima. Então, eu contraio para poder me proteger. E isso também afeta os canais de energia. Então, isso precisa ficar muito claro. Outra característica clássica do frio é as secreções claras. Então, essa pessoa relata, por exemplo, uma coriza que parece uma água branquinha, fica escorrendo, toda hora fungando ali, é aquele frio que está invadindo. Então, todas as secreções que são claras, eu penso em frio. As secreções que começam a ficar amareladas, eu penso no calor, né? Então, essa cor me ajuda ali a identificar qual síndrome eu estou tentando investigar. O frio prejudica o rim. O rim detesta frio. Apesar de ser o frio, a natureza que o representa, como nós vimos naquele quadro, o excesso dele prejudica. Então, há de se tomar muito cuidado com a aplicação de gelo nas regiões que são regiões de comando da energia renal. Por exemplo, região lombar e joelhos. São as duas áreas de predominância da energia do sistema rim. Então, essa questão de eu tenho uma lesão no joelho e estou ali colocando o gelo já há 10 anos, 20 anos ali, além de não estar ajudando, porque se ajudasse, você não precisaria ficar continuando com esse gelo há 10, 20 anos, né? Além disso, você está, com o tempo, prejudicando a sua energia Jing, aquela energia de essência que a gente não repõe, que a gente precisa preservar. Não é sábio prejudicar a energia do rim. Ele é responsável pela longevidade. Então, nada de gelinho. Para a medicina chinesa, esse gelo é extremamente prejudicial. Que mais o frio faz? Eu já disse, ele retarda a circulação da energia do Qi e do Shui que circulam pelo corpo. Então, vamos aí tomar cuidado com o frio. Nós estamos falando de fatores climáticos, mas a gente não pode deixar de mencionar aqui e já
fechando isso para ficar bem claro, que nós temos fatores climáticos que nos adoecem, nós temos desequilíbrios internos que também vão nos adoecer, que é, por exemplo, o frio que o meu corpo produz como desequilíbrio. Então, eu posso ter, no caso do frio endógeno, fatores de desequilíbrios que me produzem sinais de frio, por exemplo, a coriza, certo? Então, a coriza, ela pode ser tanto um sinal, um sintoma de um desequilíbrio interno que o meu corpo produz e eu fico tendo aquela coriza o tempo inteiro, ou o clima que mudou, me invadiu aquele frio e eu começo a ter aquela coriza. Eu tenho que saber distinguir uma da outra. Esse sinal de frio, ele é de um desequilíbrio interno ou ele é de um desequilíbrio externo? É isso que você tem que perguntar, ok? E quando eu penso que esse desequilíbrio é interno, quais são os desequilíbrios que podem produzir sinal de frio? Primeiro, eu vou desenhar aqui para ficar bem didático para você. Lembrando que não dá para eu falar tudo nessa aulinha, mas já vai te ajudar a esclarecer muita coisa. Olha só que legal. Se eu tenho aqui representado o yin como preenchido e o yang como que não está preenchido, essa é a polaridade yang. Se eu tenho a falha da energia yang, se ele está em deficiência, eu tenho mais sinais e sintomas do que eu chamo de energia yin, que é aquela energia material, substancial, pesada, densa, fria. Então, eu tenho sinais de frio por uma deficiência da energia yang. Veja só, esse paciente, ele costuma falar que nem tem sede, que não bebe água, que não tem disposição para fazer nada. Ai, malhar, nossa, não consigo. Essa pessoa está lenta, por falha da energia yang, por falha da energia dinâmica. Olha que bonito. Mas eu posso também ter sinais de frio por excesso do yin. Então, esse yin, ó, está acima da linha de normalidade e o yang está normal. Mas quem está predominando como sinal? O frio, não o calor. Então, esse paciente chega a ter sede. Olha a diferença, gente. Olha o pulo do gato. Esse paciente fala que tem sede, mas ele esquece de beber água. Você acredita? Eu coloquei o copo do meu lado e eu fiquei trabalhando no computador o dia inteiro e não bebi água. Tem sede e não consegue beber água, não consegue nem lembrar de ter água, porque ele está encharcado. Ele está com yin em plenitude, mas ele chega a ter sede, porque o yang está normal. Esse paciente até tem disposição para fazer, mas ele deixa para depois. É aquele que vai ficar procrastinando tudo que faz. Ele tem força de vontade, mas não executa. Gente, olha que lindo. Eu vejo isso como os desequilíbrios ali. Eu consigo ajudar essa pessoa a resolver essas questões por diagnóstico da medicina chinesa. Não é maravilhoso? Eu sou apaixonada. Não sei se você consegue se apaixonar junto comigo, espero que sim. Terceiro fator de sinais de frio no meu corpo é o fator de deficiência da minha energia, o Wei Qi. A minha energia de defesa, o Wei Qi, ela é fraca, ou porque a baço pâncreas não produz direito, não transforma bem, ou porque o pulmão não consegue produzir energia adequada para também executar a transformação, ou o coração lá na formação de substâncias não trabalha bem, ou é um desequilíbrio do próprio fígado ou do rim, enfim. Existe algum desequilíbrio energético de um Zhang-Fu, que eu não sei qual é, né, que eu estou supondo, que o produto final da formação de substâncias não fica adequada. Então, eu tenho, através de alimentos e bebidas e a boa respiração, produtos finais de uma metabolização energética disso. Disso que? Alimentos e bebidas e respiração. Nessa metabolização energética desses produtos, eu tenho ali como final energias importantes que circulam no meu corpo, que é a minha energia de defesa, que eu chamo Wei Qi, a minha energia nutritiva, que eu chamo de Ying Qi, da minha energia de líquidos pelo corpo, que eu chamo de Jing-Ye, e da energia que nós chamamos de sangue, que é o Shui. Então, eu tenho
produtos energéticos importantes. Então, se eu tenho falhas anteriores, eu vou ter produtos inadequados, um sangue que não está bom, uma energia de defesa que não é de boa qualidade. O que isso significa, Audiele? Que eu estou sempre me adoecendo. Então, se eu tenho uma energia de defesa muito frágil, por falha de algum Zangfu, como eu expliquei, eu estarei sempre sujeita a invasões externas. Então, eu tenho um frio exógeno que pode penetrar no meu corpo com muito mais facilidade e me adoecer com muito mais rapidez. Por quê? Porque o meu Wei Qi não está bom. Então, são 3 fatores que fazem com que eu tenha sintomas de frio. E esse sintoma de frio tem origem interna. A primeira é deficiência do Yang. A segunda é a plenitude, é o excesso da energia Yin. E a terceira, o meu Wei Qi muito fraco e me sujeitando sempre a invasões exógenas. Esses são os quadros internos. Vamos falar um pouquinho do externo? Como eu posso adoecer por fator climático frio exógeno? Primeiro, ficar exposta ao frio. Então, eu saio, não levo um casaquinho, não me agasalho, não tenho um cachecolzinho para proteger o meu pescoço, não levo um casaquinho e o tempo vira. Eu fico ali horas exposta a uma temperatura que não é o ideal. Eu fico exposta ao frio. Eu não tenho roupa adequada para me proteger. Então, eu tenho invasão do frio, que é climático, lembrando que pode ser artificial, lembra? Muito bem. Contato prolongado com água fria também. Vamos pensar numa pessoa que trabalha com limpeza, que ela, se ela não tiver com uma bota adequada, emborrachada, e ela está sempre jogando água em tudo, lavando tudo, esfregando tudo, vamos supor que essa pessoa está descalça, ela está sempre, eu estou falando de uma pessoa que trabalha com isso, essa pessoa está sempre em contato com a temperatura fria da água. E aí, é assim, pode ser invadida pelo frio exógeno. O outro fator muito importante, né, é permanecer em superfícies frias também, né, que eu acabei pulando aí. Vamos voltar. Permanecer em superfícies frias. A pessoa está sempre sentada no chão, é uma adolescente, está sempre sentada, tinha uma paciente assim, cólicas menstruais, muita cólica menstrual, como é que eu resolvo isso? Dor, muita dor, nananã. Falei, olha, primeira coisa, para de andar descalça, menstruada, para de sentar no chão, na escada da escola, na hora do intervalo, não deixar com que o frio penetre e prejudique a energia do útero, que já está fraca naquele momento do período menstrual. Então, só isso já vai cortar a cólica dela, que era uma cólica proveniente da invasão do frio exógeno. Então, quando a gente sabe, a gente consegue inclusive orientar esse paciente. Bom, e indo para o último fator, é o consumo excessivo de bebidas e alimentos frios. Lembrando aqui que eu não estou falando de temperatura. Quando a gente fala na medicina chinesa que um alimento tem natureza fria, a gente não está falando da temperatura. Um chá de hortelã, ele será sempre fresco, mesmo eu tomando ele quente. Então, eu estou dizendo é disso. Aldieri, então você está falando que se eu tomar um chá de hortelã, eu vou ter invasão de frio exógeno? Não. Mas se você tomar chá de hortelã todos os dias, durante meses, 2, 3, 4 xícaras por dia, você pode vir a desenvolver uma síndrome de frio que pode ser desse chá. É isso que eu estou dizendo. Então, fica de olho com aquilo que a gente faz de forma externa que deixa nos adoecer internamente. Ficou claro? Espero que sim. Então, sintomas do frio externo vai ser bem característico. Por exemplo, mais frio do que febre. Então, essa pessoa tem calafrios, ela relata que fica arrepiada, né? E também sempre querer se proteger do frio. Toda invasão de um xie faz com que eu tenha aversão a esse xie. Então, se eu tenho um frio me invadindo, eu tenho aversão ao frio. Então, eu quero me proteger. Eu estou ali querendo me agasalhar o tempo todo.
pouca ou nenhuma transpiração. Agora, eu preciso que você tenha muita atenção neste momento e eu quero que você olhe para mim. O que nós fazemos quando estamos com frio? Certo? Eu tento diminuir a exposição do meu corpo para o frio, então eu faço uma contração. Essa contração obstrui os poros, então eu tenho aqui uma pouca transpiração porque os poros fizeram uma vasoconstrição. E é exatamente aí que vem um tratamento que nós muitas vezes abandonamos, né? A orientação da vovó, que é tomar um chá bem quente, minha filha, para fazer o suador. Você lembra disso? Sua avó já falou isso para você? Tá gripada, então tem que tomar chá de alho com gengibre, canela ou cravo, sei lá. Coloca um cobertor, toma esse chá que você vai melhorar. No dia seguinte você tá bom. Você já escutou isso? Pois é, a vovó estava simplesmente correta. Então, nessa hora, eu preciso exonerar esse frio, exonerar esse chi. Então, os poros estão fechados, os meridianos se contraíram todos. Então, nesse momento, eu preciso fazer o quê? Abrir esses poros para deixar o frio exonerar. Ele vai passar pelos poros, a gente vai transpirar e vai deixar esse frio sair, ok? Então, é neste sentido que entra o famoso chazinho suador da vovó. Você nunca mais vai esquecer disso, né? Sua avó tinha razão. Outra característica, outro sintoma clássico da invasão do frio são as dores articulares. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu sei que o tempo vai virar porque minhas articulações doem, e esse tempo virar é sempre para o frio? É isso. O frio adora obstruir a energia que circula nas articulações. Então, as síndromes PI, síndromes de obstrução dolorosa, sempre ligado aí ao vento. Já tivemos uma aulinha de vento falando disso, que é o pior chiê que nós temos, né, o pior perverso. E nós temos, então, a combinação do vento com o frio penetrando através dos pontos mares, os pontos que têm maior capacidade de penetração, né? Maior capacidade de aprofundamento da energia. Então, eu tenho aí as síndromes PI obstruindo as articulações. Então, as dores articulares aí. Rigidez na nuca é uma região que, por defesa, a gente já faz isso, né? A gente já contrai, além de ser a área que nós chamamos de vento, a porta do vento. Então, nessa combinação do vento frio, nós temos essas dores aí, bem características, de forma fixa, bem localizada. E se o frio chega a invadir o chuê, que é muito mais profundo, que é uma energia muito mais interna, nós temos, além da dor fixa, o sinal de pontada, de facada, de agulhada. Muito legal, né? Bom, e no caso, deixa eu pegar aqui. E no caso dos sintomas do frio interno? No caso dos sintomas do frio interno, nós temos, olha a imagem que eu busquei para você pensar nesse sintoma. Olha como essa pessoa está desanimada olhando lá para fora. Então, eu tenho ali queixas de cansaço, a gente está falando de frio interno. Então, essa pessoa relata que ela está assim há muito tempo. Então, eu tenho aí tanto para o padrão de plenitude, em desequilíbrio de plenitude, quanto a deficiência, que nós já falamos, eu vou ter esses sinais bem clássicos, né? Uma imunidade muito fraca, então essa pessoa está sempre falando, eu tenho uma cândida de repetição, eu estou sempre gripado, eu tenho as bronquites, as asmas que atacam, o tempo virou, começa, tem que usar bombinha. Por quê? Porque eu não tenho imunidade boa, eu não consigo combater, meu corpo ali não consegue se adequar àquela mudança rápida do clima. Então, eu tenho um frio interno que eu preciso trabalhar, seja ele trabalhando, tonificando a energia yang, se for deficiência, ou tirando o frio interno, se for plenitude, no caso do frio.
Então, eu tenho uma imunidade muito ruim, então aquela pessoa sempre tendo crises de asma. Eu tenho cansaço, essa pessoa está sempre relatando que está desanimada, que está cansada, uma lentidão para tudo, uma procrastinação, como nós já falamos em slides anteriores. As dores musculares, dores abdominais, principalmente aí se esse frio já estiver prejudicando o metabolismo e a funcionalidade energética do sistema baço-pâncreas. Então, eu tenho aí as queixas gástricas, as lentidões, a constipação ou diarreia, dependendo do que é o desequilíbrio que eu tenho interno ali junto. Falta da libido, né? Para trabalhar, para namorar, para executar qualquer atividade. Então, essa pessoa está sempre assim, com esse olhar aí, bem desanimada para tudo, tá? Bom, claro que aqui eu estou falando de sinais e sintomas bem gerais. Se nós formos especificar os desequilíbrios energéticos de cada Zhang-Fu para um padrão de frio, nós vamos ver sintomas bem mais característicos. Meus amigos, meus colegas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, fiquem de olho aqui no meu canal, coloca aí a curtida se você gostou e me siga para ter mais aulas como essa sempre aparecendo para você. Um beijo e até a próxima aula.